Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui reunidos para falar dos mestrados de Ciências da Vida, ou seja, melhor, Ciências da Saúde, Saúde e Ciências da Vida. Acho que este é o nome técnico e correto. Eu tenho aqui ao meu lado o professor José Brito, que falará do mestrado em Bioquímica Aplicada. Ao lado está a senhora professora Patrícia Rodrigues, que falará do mestrado em Biologia e Reprodução Humana. À direita, não, à esquerda, da senhora professora Patrícia Rodrigues está a senhora professora Emília Alves, que fará a apresentação do mestrado em Nutrição Clínica. E, por último, temos o senhor professor Daniel Santos, que falará do mestrado em Química de Bioativos Naturais. Portanto, vamos começar aqui pelo senhor professor José Brito. Tem não é todo o tempo, mas algum tempo a falar do seu mestrado, por favor. Muito obrigado, doutora Madalena. Pois bem, se houve algo que os anos de pandemia nos transmitiram foi precisamente a importância das ciências da vida, das ciências biológicas no dia-a-dia e no combate, efetivamente, à pandemia. Daí que a Universidade Lusófona tenha identificado esta necessidade de uma oferta formativa, de uma oferta educativa no âmbito da bioquímica aplicada e que estejamos este ano a abrir precisamente este mestrado em bioquímica aplicada, em que o nosso grande objetivo é contribuir para a formação de profissionais habilitados e capacitados no âmbito das ciências biológicas, no âmbito precisamente da bioquímica aplicada, em que o mestrado está desenhado de uma forma em que, desde a academia até à indústria, todas as competências que vão ser dadas aos nossos alunos permitem precisamente que eles tenham a capacidade de adaptação, como nós tivemos no âmbito da pandemia, a capacidade de adaptação a realidades distintas daquelas que estão habituados. Portanto, nós vamos oferecer neste mestrado em bioquímica aplicada, fazendo usufruto também das imensas capacidades que a Universidade Lusófona vai aplicar nos próximos anos, nomeadamente com o seu plano de investimento 2025-2030 e o novo centro tecnológico dos novos laboratórios, precisamente dar esta formação eminentemente prática em áreas tão distintas como biocatálise, química redox, biosensores, produtos naturais. Portanto, o objetivo deste mestrado é precisamente aninhar numa oferta educativa e formativa diferenciada em relação àquilo que existe no mestrado. A outra grande vantagem que nós temos neste mestrado e que é precisamente o elemento diferenciador em relação à oferta que já existe no mercado é precisamente o interface com outras unidades de investigação e com a indústria, nomeadamente a indústria farmacêutica. Nós identificámos uma série de parceiros absolutamente estratégicos no âmbito da bioquímica, indústria farmacêutica, indústria alimentar, indústria ambiental, indústria biotecnológica, que serão precisamente parceiros da Universidade Lusófona e do mestrado em bioquímica aplicada no âmbito da parceria. Estas áreas que eu falei farão parte da formação base do mestrado, do primeiro ano do curricular. No segundo ano será prática, laboratório, precisamente com estes parceiros que nós identificamos. Boa tarde, obrigada também por o convite e por fazer esta partilha. O mestrado de Embriologia e Reprodução Humana foi também um pouco uma visão pioneira que a Universidade Lusófona teve, no sentido que está essencialmente virado para a parte clínica, o mestrado. Obviamente é possível seguir uma carreira académica a seguir este mestrado, mas ele está sobretudo virado para a parte clínica, uma vez que não existia ou não há ainda em Portugal formação em Biologia Clínica nem em Reprodução Humana. Em todo o lado, cada vez que se tenta trabalhar em centros de reprodução humana, pedem experiência e formação. Então, a maior parte dos alunos, existe uma outra cadeira pelo país ou iam para fora ou tentavam arranjar uma oportunidade com alguma dificuldade. Aqui nós o que fazemos é o primeiro ano é essencialmente teórico. Temos especialistas, quer clínicos, quer embriologistas, na área para falar sobre toda a parte teórica do mestrado.
e uma segunda parte, sobretudo no segundo semestre, é essencialmente prática, e depois o segundo ano temos parcerias com uma série de clínicas em Portugal continental e nas ilhas, e algumas clínicas em Espanha, para ser o primeiro semestre todo num estágio clínico, e depois fazem uma dissertação sobre um tema que à partida recebem nas clínicas onde tiverem. E aguardo as vossas perguntas. Obrigada. Agora a senhora professora Emília. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, por partilhar este nosso mestrado. Este mestrado em nutrição clínica surgiu muito como uma necessidade que nós entendemos que existia de prolongarmos a formação dos nossos alunos. Portanto, nós temos uma licenciatura em Ciências de Nutrição, como licenciatura que dá as competências, mas dá competências abrangentes em todas as áreas da nutrição, que são várias, e queríamos nos focar na nutrição clínica, principalmente tendo em conta tudo o que são as doenças crónicas afetadas pela alimentação hoje em dia. Portanto, era para nós isto muito importante, avançarmos com este mestrado. Iniciámos este ano letivo, que está a decorrer. Este mestrado decorre em 2 anos. O primeiro ano é um ano curricular, onde se pretende que os alunos adquiram e aperfeiçoem as suas competências nesta área da nutrição clínica, nomeadamente em novas intervenções em nutrição, que estão sempre a sair, nomeadamente em nutrigenética, nutrigenómica. Portanto, vamos aprofundar muito mais estes temas e direcioná-los para o que é depois a investigação clínica. E aí contamos com o apoio e a presença do CB, hoje o nosso Centro de Investigação, onde os alunos podem e vão desenvolver a sua investigação clínica, porque nós temos a decorrer vários projetos com parcerias com centros de saúde, com hospitais, com associações de doentes, e portanto os nossos alunos conseguem colocar na prática e aplicar todas estas competências que nós queremos, onde nós queremos que eles se diferenciem. Só a título de exemplo, nós temos um projeto de investigação na área da diabetes a decorrer neste momento, que resultou de um fazer mais que ganhámos o ano passado aqui na Universidade, e portanto e fizemos um estudo controlado, randomizado, portanto fizemos um ensaio clínico praticamente, e que produziu resultados muito, muito interessantes. E os nossos alunos de mestrado estão a participar, nossos alunos, alguns de licenciatura também, estão a ajudar-nos, mas os alunos de mestrado estão a participar e, portanto, têm este contacto com o que é a realidade e a prática clínica, que é isso que nós realmente pretendemos. Pronto, e depois o segundo ano, claro, é desenvolver toda a sua investigação, escrever a sua tese e apresentá-la. Muito obrigada. Obrigado. Sim. Sim. Obrigado pelo convite. Portanto, eu venho em substituição da professora Patrícia, que é responsável pelo mestrado em Bioativos Naturais. Como o nome indica, portanto, é um mestrado que pretende formar pessoas que saibam identificar e isolar moléculas de origem natural, ou seja, que são produzidas por seres vivos. Portanto, os seres vivos podem ser marinhos, podem ser terrestres, podem ser bactérias, fungos, etc. E que tenham uma atividade biológica que seja de interesse humano, como por exemplo uma aplicação cosmética, ou uma aplicação farmacológica, ou outra. Por exemplo, nutrição também pode ser utilizado. O mestrado, portanto, tem uma forte componente experimental, e no primeiro ano, obviamente, é a base teórica de toda esta área, que vai desde o isolamento de moléculas, à identificação estrutural, fornecer capacitar as pessoas para poderem alterar as moléculas e torná-las melhores, menos tóxicas ou mais ativas, etc. Portanto, mexer em todos esses parâmetros, por exemplo, na parte farmacológica. E também com uma componente mais vasta que vai até à parte computacional, que é a minha área, por exemplo. O segundo ano, obviamente, é a parte da tese, em que nós temos já várias empresas parceiras do mestrado, em que os alunos poderão efetuar toda a parte prática nessas pequenas e médias empresas, ou num laboratório que nós temos aqui, que foi acreditado pela Infarmed, que é dos poucos que pode trabalhar com canabinoides, portanto isolar moléculas provenientes dessas plantas e alterá-las para beneficiar de certas propriedades. Ligado também a este mestrado, estamos a desenvolver um mestrado europeu com outros parceiros, nomeadamente de espanhóis, da Bélgica
e de Itália para entrarmos num mestrado europeu. Vamos ver se é aprovado. E, portanto, quem participar neste mestrado portanto, fica capacitado em toda esta área que vai desde a identificação estrutural até a aplicação de moléculas ativas e pode participar, por exemplo, em projetos, nomeadamente de isolamento, que nós temos um projeto de isolamento de moléculas que são interessantes para a parte cosmética, por exemplo, das escamas de peixes, por exemplo. Portanto, num sentido de utilizar a economia circular em proveito do homem. Quero que... não sei se mais alguma coisa... Excelente. Tem que faço o que é falar e não da minha... Ele depois faz mal, não há problema nenhum, posso ter os cortes e recortes, não é isso? Bem, olha que que bom teria sido eu ter ido para a área de ciências. Enfim, mas a matemática é aquela chatice, não é? Enfim, mas foi uma área que também gosto muito. Bem, muito obrigada pelas vossas explicações, foram fantásticas. Passamos então agora para a plateia, para aquelas alunas, não é? Futuras alunas dos mestrados que aqui estão representados, tenho a certeza. Portanto, vamos então avançar com as perguntas. Eu sou a Diana, queria dirigir a minha pergunta à professora Emília Alves e eu gostaria de saber quais é que são os pré-requisitos para a entrada neste mestrado. Bem, obrigada, Diana, pela sua questão. Muito pertinente. Os pré-requisitos são ou ter já uma licenciatura em Ciências da Nutrição ou ter uma experiência comprovada na área da saúde que permite, como outra licenciatura da área da saúde, que permita o acesso. Nesse caso, nós, quando os candidatos não têm uma licenciatura na área da nutrição, nós, além do currículo e das cartas de motivação, fazemos também uma entrevista com os candidatos para perceber quais são as suas motivações e o que os leva a procurar o nosso mestrado. Mas sim, está aberto a qualquer profissional desta área da saúde. Olá, sou a Nirali. Esta pergunta é para o professor José Brito e a pergunta é de que forma é que está organizado o mestrado? Muito obrigado, Nirali, pela sua pergunta. A estrutura do mestrado está organizada na forma canónica, digamos assim, dos mestrados. Portanto, um primeiro ano curricular e um segundo ano experimental. O primeiro ano, como os colegas já disseram há pouco também, está eminentemente organizado para a formação básica, teórica, no âmbito da bioquímica aplicada, em que, no âmbito da formação que queremos dar, temos disciplinas tão vastas e tão abrangentes como biocatálise, bioquímica e redox, biosensores, tópicos emergentes em bioquímica, que dão precisamente a capacidade do aluno depois, quando complementa esta primeira formação no primeiro ano, com toda a componente prática que vai ter nesta formação, com os debates, role-playing, tutorias, mentorias, portanto, toda a forma que o mestrado está organizado, leva a que no segundo ano, a forma holística como o mestrado está organizado, o aluno não caia, digamos assim, a medo no laboratório, mas já leve consigo todas as ferramentas e toda a formação básica teórica que lhe permite, sem medo, inserir-se neste novo campo da bioquímica aplicada. Portanto, essencialmente, uma formação teórica muito sólida, muito robusta, complementada com uma componente prática, em que no segundo ano será essencialmente prática laboratorial. Olá, eu sou a Margarida. Esta pergunta também é para o professor Dr. José Brito e eu gostaria de saber, para quem efetivamente consegue completar o mestrado, quais são as saídas profissionais pensadas? Muito obrigado, Margarida, pela sua pergunta. A abrangência que nós quisemos dar ao mestrado faz com que, em áreas tão distintas como investigação fundamental e aplicada, em ambiente académico, mas também em ambiente industrial, diagnóstico clínico, consultoria, indústria farmacêutica, alimentar, ou seja, a grande mais-valia que nós achamos quando desenhamos, em especial a professora Marta Carepo, que é a diretora do mestrado, quando foi desenhado este mestrado, essencialmente foi dar aos alunos a capacidade de adaptabilidade e de versatilidade, de se encaixarem num campo da bioquímica que pode ir desde a investigação pura e dura em ambiente académico ou industrial,
na bancada, seja investigação fundamental ou investigação aplicada, até áreas tão distintas como a consultoria, que é completamente distinta da prática laboratorial. Portanto, o que nós pretendemos é capacitar os alunos que terminarem o mestrado connosco desta capacidade de adaptabilidade e de versatilidade, de conseguirem se encaixar naquilo que efetivamente nós hoje em dia sabemos e que a pandemia demonstrou, que é a necessidade de profissionais capazes, cientes da importância que hoje em dia o campo das ciências biológicas e das ciências da vida tem cada vez mais, ao qual a bioquímica é absolutamente transversal. Eu tenho uma questão também, seguimento à da colega, o meu nome é Carolina e é dirigida à professora Emília, que é a questão de uma especialização em nutrição clínica. De que forma é que essa maior especialização poderá ter impacto no mercado de trabalho e nas oportunidades de trabalho para os estudantes que saem do mestrado? Sim, muito bem, obrigada Carolina pela sua questão. Tem impacto pela diferenciação que traz ao futuro profissional, no caso ao profissional já, se for nutricionista. Portanto, aqui há que fazer uma ressalva. Se os estudantes do mestrado são nutricionistas, e, portanto, têm todo um processo de reconhecimento pela Ordem para exercer nutrição clínica, o mestrado vai-lhes dar uma mais-valia e uma progressão no que é a especialização em nutrição clínica, que é muito específico, como vocês sabem. Tudo o que é a aplicação da nutrição à patologia, à doença. Portanto, a nutrição clínica baseia-se nisto. Se o mestrando, portanto, se o aluno mestrado não tem formação base em nutrição, não pode exercer nutrição clínica. E isto tem que ficar muito claro, ok? Não pode. Só pode exercer a profissão do nutricionista clínico se for membro efetivo da Ordem dos Nutricionistas. Isto tem um caráter obrigatório e legal. Agora, nós temos este ano vários alunos que não são nutricionistas de base, mas que até no seu percurso profissional sentiram a necessidade de saber mais sobre nutrição. Para vos dar um exemplo, nós temos, por exemplo, um oftalmologista que trata muitas pessoas com retinopatia diabética e, portanto, precisa de saber mais como intervir a este nível. E isto é um aconselhamento muito importante. E esta pessoa procurou o nosso mestrado e como eu, outros. Mas, portanto, só para vos dar este exemplo, não exerce ele próprio a nutrição clínica, mas consegue aconselhar, dentro do que é a sua área, aconselhar e direcionar os seus doentes e eventualmente até indicá-los para a nutrição clínica específica. Portanto, do ponto de vista dos alunos da nutrição, para além desta especialização na nutrição clínica, como é óbvio, diferenciam-se no mercado de trabalho porque têm uma especialização, não é? Ou porque têm o que é o início de uma especialização, porque depois também temos as especialidades da Ordem, enquanto que só o licenciado não tem essa competência. Por outro lado, nós temos também sempre a vertente académica, não é? E, portanto, um aluno que faz aqui o mestrado pode seguir connosco e fazer o seu doutoramento aqui e continuar a sua carreira e ter aqui a sua carreira académica, como temos aqui algumas promessas nessa área. Portanto, sim, temos todo é muito abrangente estas saídas e claramente podem ser um divisor de águas no mercado de trabalho, não é? Porque tem a ver com a especialização. Olá, eu sou a Taliana e tenho algumas perguntas para o professor Daniel. Relativamente sobre o mestrado, eu gostaria de saber qual a duração típica e quais os critérios de seleção para este mestrado. Também tenho algumas perguntas relativamente aos estágios. Eu creio que este mestrado inclui estágios. Gostaria de saber se existem alguns convênios com empresas, laboratórios ou centros de investigação e também qual o impacto que esses estágios possuem na empregabilidade, por exemplo, ou na progressão para um doutoramento. Obrigado pela pergunta. Foram várias coisas. Okay. A origem dos alunos. Primeiro tem que ter uma licenciatura, ok? Na área, normalmente, da química, bioquímica, saúde, nutrição, etc. Nessas áreas afins. Ou então já ter um outro mestrado. Pronto. A origem era mais o que... A duração típica. A duração, ok. A duração de mestrado, como é semelhante aos outros mestrados, portanto tem um ano curricular e um ano em que o aluno vai para o laboratório, quer seja na empresa, quer seja no laboratório do CBO, nosso CBOs, no Centro de Investigação daqui da Universidade de Lusófona, e que vai desenvolver em concreto o seu trabalho de investigação.
esse trabalho pode ser de facto desenvolvido também numa empresa, porque nós temos cerca de 6 empresas desta área em que a pessoa pode desenvolver diretamente lá o trabalho e contactar diretamente com o ambiente empresarial, que é sempre uma mais-valia e um grande conhecimento de uma outra área fora da parte académica. A terceira pergunta que era o impacto dos estágios na empregabilidade ou se quiser progredir para um doutoramento. Sim, pronto, essa parte da progressão para o doutoramento é semelhante também aos outros mestrados, quer dizer, é uma das componentes para além da empregabilidade na indústria, que é vasta, que vai desde a identificação estrutural até à parte de análise de qualidade, até toda a parte de consultadoria, etc., cada vez é maior hoje em dia, e portanto esse trabalho em ambiente empresarial acho que é uma grande mais-valia, e há uma parte de modificações de moléculas e identificação estrutural, nomeadamente que quem conseguir identificar moléculas nesta área garante que consegue identificar quaisquer outras moléculas, porque elas são das mais complexas que existem. Portanto, fica bem preparado para trabalhar nesta área, numa área analítica, de controle de qualidade, desenvolvimento de moléculas. Para terem ideia só da importância desta área, depende um pouco das estatísticas, mas mais de metade dos medicamentos que estão em têm origem direta ou modificação de moléculas de origem natural. Portanto, é extremamente relevante. Olá, boa tarde, professoras. Sou a Cádia Faustino e tenho uma pergunta para a professora Patrícia Rodrigues. A abordar sobre o curso de Embriologia, a professora frisou que anteriormente havia uma certa dificuldade para os profissionais tanto enquadrarem na área como terem experiência. E gostaria de saber qual é a valia que esse mestrado de Embriologia traz, ou a facilidade para que não haja esse problema, nem na dificuldade em enquadramento e nem na falta de profissionalismo dos mesmos. Obrigada, Elcádia, por a pergunta. Então, em termos de experiência, nós não conseguimos fazer muito relativamente a isso, porque é dar-vos, mas na verdade damos-vos as ferramentas todas ao aluno, em termos de familiarização com as técnicas e a parte teórica, que é necessário e que muitas vezes é exigido pela parte clínica e que não havia até agora a formação nisso. Em termos de empregabilidade, nós temos também o facto de fazermos parcerias e de fazerem estágios clínicos. Obviamente não é 100%, mas uma grande parte dos alunos têm ficado em clínicas, não às vezes na clínica onde foram estagiar, mas têm conseguido de alguma maneira ficarem conhecidos e portanto têm conseguido ter isso. A verdade é, existe uma especialidade na Ordem dos Biólogos de Embriologia e Reprodução Humana e que exige 3 anos de experiência, que é igual à europeia para sermos considerados como embriologistas clínicos. E, portanto, o mestrado são só 2 anos e só o último ano é que é prático, portanto, isso não vos vai dar a prática, mas já vos ajuda quase que em 50%. Uma outra questão. Gostaria de saber qual é o impacto que a embriologia e a reprodução humana tem para a sociedade. Dizer-se que neste momento são cerca de 4% dos nascimentos em Portugal, só a nível mundial já vai nos 10% dos nascimentos são por reprodução medicamente assistida, portanto a embriologia é cada vez mais necessária. Infelizmente, não, seria melhor não sermos tão necessários, mas... Boa tarde, o meu nome é Márcia e a minha pergunta era dirigida à professora Emília, nomeadamente relativamente a publicações científicas. Se há algum tipo de incentivo para publicações científicas, como nomeadamente as bolsas, ou outro incentivo que possa existir, de modo a incentivar-nos como alunos a fazer as publicações? Obrigada, Márcia. Bom, a nível do mestrado, calculo que seja a sua questão. Pronto, a nível do mestrado,
a universidade disponibiliza bolsas e, portanto, vocês podem aceder, não é? Isso é um processo da universidade, que vocês têm sempre acesso, e, portanto, é uma questão de se informarem sobre isso. Do ponto de vista das publicações, porque as publicações estão inseridas no nosso centro de investigação, no CBIOS, normalmente, quando vocês, portanto, nestes projetos, como eu vos disse antes, são projetos que têm já alocado uma verba para publicações e, portanto, todos os alunos que participam connosco nestes projetos são alunos que imediatamente vão ter portanto, a publicação ou as publicações que saírem desses projetos, os alunos estarão lá contemplados sem nenhum custo acrescido para o aluno, é suportado pelo CBIOS, como devem calcular. Portanto, mas o que, se calhar, avançando um bocadinho na sua questão, acho muito relevante e é importante dizer-se que todos os alunos que participem connosco são alunos que vão ter o seu nome em tudo o que é divulgação desta comunicação em ciência, seja em congressos nacionais, internacionais, seja em publicação de artigos científicos, seja em conferências, tudo isso os alunos vão ser contemplados, fazem parte da equipa, não é? Os alunos fazem parte da equipa e, portanto, estão integradíssimos e isso é contemplado, claro que sim. Olá, eu gostaria de fazer mais uma questão para o professor Daniel. Eu gostaria de saber se há alguma formação intelectual ou empreendedora para quem quiser, por exemplo, desenvolver produtos. Sim, portanto, como disse, a formação é vasta, não é? Vai desde a identificação e separação estrutural e modificação de moléculas com um fim vasto, nomeadamente farmacológico, e há uma cadeira específica de empreendedorismo, ok? Em que, de facto, se a pessoa, na altura do mestrado, se descobrir de facto um produto que tenha grande potencial, já está capacitado com a informação da cadeira anterior para desenvolver um spin-off ou uma empresa, ou pelo menos iniciar os primeiros passos nesse sentido. E creio que esta cadeira é um pouco transversal. Os mestrados hoje em dia pensam nesta parte de capacitar, de facto, os alunos para algo mais transversal do que não só a sua área mais pequena da bioquímica, ou da química, ou dos produtos naturais, ou da nutrição, etc. Okay. Gostaria também de saber se existe uma ligação com programas de conservação ambiental ou mais ligadas na parte da sustentabilidade. Sim, nós temos pelo menos 2 projetos na área da economia circular, okay, em que, por exemplo, aquele que eu já tinha referido, por exemplo, da utilização de tentar separar e isolar moléculas com interesse económico, com aplicações em várias áreas, por exemplo, na dermocosmética, que vem da utilização de desperdício da área conserveira, que é, neste caso concreto, das camas dos peixes, que é um resíduo e passa a ser não só um resíduo, mas algo que nós podemos utilizar em nosso benefício e isolar moléculas que têm uma aplicação importante, nomeadamente na cosmética. Olá, sou Nirali. Esta pergunta é para o professor José Brito e a pergunta é como é que este mestrado se diferencia dos outros. Ok, muito obrigado pela sua pergunta, absolutamente pertinente e muito, muito oportuna. Muito obrigado. Não há necessidade de estar a referir mestrados em concreto, mas a verdade é que os mestrados na área da bioquímica e da biologia em Portugal são relativamente comuns. Daí que a Universidade Lusófona tenha pretendido fazer uma oferta diferenciada neste novo mestrado que abrirá no próximo ano letivo pela primeira vez. O que eu acho que fundamentalmente diferencia este mestrado em bioquímica aplicada são 3 componentes principais. A primeira será o foco do mestrado. Apesar do mestrado ser em bioquímica, o foco não é essencialmente a bioquímica. O foco é o aluno, é o estudante. Todo o programa está desenvolvido, todos os currícula, todos os conteúdos, todos os parceiros. A componente teórica, a componente prática está desenhada à volta de ser o bioquímica em potência, o centro da formação. E isso leva-nos ao segundo elemento diferenciador, que é precisamente a metodologia de ensino. Muitos dos nossos mestrados, não concretamente estes que estamos aqui a falar, mas muitos dos mestrados, a oferta curricular e formativa que nós temos no sistema educativo português, vão muito pelo learning by assimilation, ou seja, o debitar de conteúdos em que essencialmente há uma parte que
faz a sua preleção dos conteúdos e alguém que os recebe e que de alguma forma faz a interpretação ou a incorporação. Nós queremos para este mestrado de bioquímica que seja muito uma problem-solving approach. Portanto, todas as metodologias de ensino estão desenhadas de forma a que o aluno seja sempre desafiado, haja sempre um challenging no seu crescimento. Okay? Daí que eu tenha começado por dizer que toda a estrutura do mestrado de bioquímica está pensada de uma forma holística, em que o estudante no centro, mas tudo o que pulula à volta vai muito nesta vertente do problem solving approach. Portanto, o que eu estava a dizer há pouco, das tutorias, das mentorias, do role-playing, dos seminários, do laboratório, vai muito nesta questão de desafiar o putativo bioquímico, ou bioquímica em potência, para a sua aprendizagem. E em terceiro lugar, o elemento diferenciador, o corpo docente. O corpo docente tem uma componente muito substancial do corpo docente próprio da Universidade Lusófona, contudo os parceiros estratégicos que identificámos, em unidades orgânicas de investigação fora da Universidade Lusófona, mas principalmente os parceiros de indústria que identificamos, vêm precisamente complementar esta problem-solving approach e, uma vez mais, desafiar o estudante que vai estar no foco, no centro do nosso ensino. Daí que a grande diferença seja precisamente estes três fatores que nos fazem ser efetivamente diferentes e, no meu entender, estarmos um passo à frente da demais oferta educativa que já existe no mercado. Olá, tenho mais uma pergunta para a professora Emília. Eu gostaria de saber se para os alunos de mestrado está incluso, por exemplo, a utilização de instrumentos de medição antropométrica, seja, por exemplo, um DEXA, BIA. O que é que há de disponibilidade para fazer investigação nesse sentido? Muito obrigada, Diana. Pergunta realmente interessantíssima e que permite dar aqui a conhecer todos os materiais e equipamentos que nós dispomos nos nossos laboratórios. Portanto, o CBIOS é um centro de investigação, tem várias áreas. Na área da nutrição, em concreto da avaliação da composição corporal e da antropometria, nós temos um DEXA, que é um equipamento utilizado a nível hospitalar, por exemplo, para fazer medição de densitometrias, né? Medição de densidade óssea, mas que nós utilizamos aqui em investigação e onde incluímos a avaliação da composição corporal. E, portanto, que é algo diferenciador, diferencia-nos a nós. Não há muitas universidades, para dizer que não há mais nenhuma, que tenha um DEXA disponível para investigação e, portanto, para nós trabalharmos. E claro que os alunos de mestrado, enquanto que os alunos da licenciatura vão lá olhar e perceber e ver como é que funciona, os alunos de mestrado vão trabalhar não é? E vão aprender a fazer tudo isso. Temos depois também, na parte da avaliação da composição corporal, toda uma componente a nível de bioimpedância, vários métodos comparativos, temos balanças de bioimpedância de vários tipos diferentes, portanto podemos comparar várias metodologias, portanto temos tudo isso que acaba por, para nós, na área da nutrição, ser absolutamente essencial, não é? Nós não conseguimos perceber o impacto que algo tem, seja alimento ou não, no nosso corpo, se não conseguirmos avaliar a composição corporal. E, portanto, isso é claramente um diferenciador que nós temos aqui na universidade e que o nosso mestrado permite dar essas competências aos alunos e aos candidatos a mestrado. Olá, sou Beatriz e a minha pergunta é para a professora Patrícia. De que forma é que este mestrado de embriologia se diferencia de outros possíveis mestrados de embriologia em Portugal? Então, este mestrado é único em Portugal. O mestrado de embriologia, neste sentido, existem alguns mestrados, sobretudo no Porto e em Lisboa, em duas universidades diferentes, que têm umas disciplinas que dão uma parte de embriologia e reprodução medicamente assistida, mas assim, totalmente dedicado à embriologia e reprodução humana, só mesmo este mestrado. Devo referir também que, no seguimento do que os colegas já disseram, a Universidade de Lusófona tem um laboratório de embriologia montado especificamente para isto e com equipamento de primeira linha que permita que os alunos fiquem muito bem preparados, se assim entenderem, para trabalhar.
Bem, não havendo mais questões a serem colocadas, resta-me agradecer, meninas, foram fantásticas as vossas questões. Aprendi muito com a resposta dada aqui pelos 3 professores, a quem agradeço uma vez mais o facto de terem aceitado logo, de imediato, o convite. E realmente foi uma excelente lição. Muito obrigada a todos. E até já. Obrigada. Obrigada.